Fala pessoal, eu sou Rafael Tayano, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui trago análises e opiniões pessoais sobre política e empreendedorismo. E você que está chegando pela primeira vez, lembra de se inscrever no canal e acompanhar e compartilhar. E você que já está aqui há algum tempo, quero agradecer como sempre e me desculpar se está percebendo um ambiente diferente aqui dessa gravação. Estou aproveitando meu horário de almoço no trabalho para poder gravar esse vídeo que já deveria ter sido gravado, mas é que de fato as últimas semanas foram bem corridas e em virtude disso não consegui me organizar, mas prometo que vou tentar me organizar para nos domingos ter esses vídeos prontos, publicando eles à noite e na segunda-feira de manhã todos vocês tendo acesso e também fazendo esse acompanhamento junto comigo. Bora para o nosso acompanhamento semanal de governo, semana 28. Judiciário e o peso das palavras. O judiciário não necessariamente faz parte do governo, né? Porém, já tem algum tempo que a gente vê um ativismo judicial que, por parte dos próprios ministros da Suprema Corte ou até de outros juízes, a gente percebe que não só pela sua atuação judicial, mas pelos seus depoimentos, tem gerado bastante desdobramentos em outras esferas, né? E o exemplo disso que eu trago aqui são três ministros diferentes da Suprema Corte falando frases que realmente causaram impacto. Primeiro delas, a ministra falou que o ataque de 8 de janeiro aos três poderes em Brasília é semelhante a Pearl Harbor nos Estados Unidos. Olha, sinceramente, ou a ministra desconhece história ou ela está tornando morte de pessoas algo irrelevante. Porque, por maior que tenha sido a depredação que aconteceu em Brasília, danos físicos a estruturas físicas em nada se compara à morte de mais de 2.000 pessoas, dentre militares e civis nos Estados Unidos, com o ataque de Pearl Harbor. Para quem não sabe, o momento histórico em que aquilo aconteceu foi justamente durante a Segunda Guerra Mundial, onde o Japão atacou os Estados Unidos sem nenhum tipo de aviso, como um ataque preventivo contra a frota do Pacífico dos Estados Unidos, né? E aquilo marcou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, declarando guerra não só ao Japão, mas também à Alemanha nazista, né? E à Itália. Então, assim, veja os contextos, como é que são completamente diferentes. E uma pessoa falar isso é um desrespeito gigante, gigante, contra todas as pessoas que morreram, os familiares daquelas pessoas e com o tamanho do que isso representa na história, né? Então, assim, me parece que, infelizmente, a nossa ministra está bem distante da realidade quando faz esse comentário. Um segundo ministro, ao fazer uma análise de um ex-parlamentar, Deltan Dallagnol, que foi cassado, né, dizendo que teve chuva de PIX para pagar multas e condenações às quais foi submetido ou para receber apoio das pessoas, um ministro falou que agora ele já poderia montar uma igreja. Veja bem, mais uma vez, né, descolado da realidade esse ministro ao falar isso, porque ofende diretamente o dízimo que é recebido dentro das igrejas e ofende inclusive a instituição religiosa no trabalho que ela faz extremamente extenso e de importância na vida de inúmeras pessoas. Vale lembrar que o nosso país, prioritariamente, é um país religioso, mais de 90%, se eu não me engano, das pessoas, 80% ou 90%, são cristãos, né? Então, assim, em larga escala, uma certa ofensa, né, à estrutura da igreja que sim, depende sim do dízimo, da doação das pessoas para se manter o seu trabalho, né, de evangelizar, de levar a palavra, de acolher as pessoas, né? Então, assim, mais uma fala que realmente mostra um outro ministro descolado da realidade ao fazer o comentário, né? Talvez na intenção de atacar uma pessoa que provavelmente desgoste, acaba ofendendo milhões de outras. E um terceiro ministro, né, num congresso que vai da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, né, talvez pelo ímpeto jovem e pelo momento que estava ali diante da plateia que estava, fala uma frase que foi: nós derrotamos a ditadura, nós derrotamos não sei o quê, e nós derrotamos o bolsonarismo. E aí a pergunta que fica é: como assim, senhor ministro? Como que o senhor derrotou o bolsonarismo? O que o senhor quer dizer com isso? O senhor está fazendo referência a decisões judiciais? O senhor está fazendo referência à sua postura como cidadão, que tem um viés político ideológico? Até que ponto o seu viés político ideológico também afetou a sua atuação? Então, assim, veja que, de novo, uma frase muito mal colocada
e que todas reverberam, querendo ou não, de novo, mesmo o judiciário não sendo o governo, reverberam em tudo o que o governo faz, em todas as situações. Porque nessas horas a gente pensa assim: será que essas pessoas estão realmente conectadas com o que está acontecendo no Brasil ou elas vivem quase que num mundo paralelo? Será que a realidade da bolha que eles vivem está tão distante assim da realidade da população? E é óbvio que a resposta é muito positiva. A gente sabe que a elite do funcionalismo público, e no caso a elite do judiciário, já se desconectou dessa realidade. Prova disso é que a gente vem vendo aí esses aumentos subsequentes de salário e de auxílios. Então, assim, eu coloquei isso aqui porque, de novo, não faz conexão direta com o governo, mas reverbera. Próximo tema: aumento de despesas e da gasolina. As despesas do governo vêm aumentando, né, e cada vez mais vão aumentar. Inclusive, o novo arcabouço fiscal já prevê cotidianamente e anualmente o aumento das despesas de governo, independente de ter o superávit. O que ele faz é, se o governo naquele ano tiver um superávit, ele pode aumentar um pouco mais os seus gastos. E se ele não tiver superávit, tiver déficit, ele tem que aumentar pouco. Mas em qualquer etapa, só fala em aumento de gastos de governo. Por que isso é ruim, pessoal? Porque quando você pensa no seu negócio, quando você pensa nas suas iniciativas, a gente quer falar de eficiência, fazer mais com menos. Não estou dizendo tirar a educação das pessoas, tirar a saúde, tirar a segurança. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo como é que nós conseguimos entregar mais resultados com menos gastos. Um exemplo disso é a digitalização de serviços, é a automação de processos, que faz com que a gente não precise de determinadas pessoas nesses locais. Então, assim, o mero fato de eu não precisar de determinada função e a substituí-la por outro, faz com que eu mantenha o meu nível de gastos e, em compensação, aumente as minhas entregas. Né? Mas não é isso que o governo está falando e a gente sabe por quê. Porque o governo tem uma característica de inchaço da máquina pública com a finalidade de agregar sempre mais apoiadores. Né? Então, assim, veja que isso não é bom. E a gasolina, né, os próprios jornais falaram que aumentou na faixa de 12% desde o início do mandato deste governo. O que eu quero falar para vocês, como alguém que conhece esse mercado, é que mesmo que o preço tenha se mantido na bomba igual, o governo aumentou a sua arrecadação. Por quê? Para cada queda de preço na refinaria, o governo aumentou impostos. Então, na verdade, se antes o que você tinha com a venda do combustível era lucro da refinaria, o que passou a acontecer agora é que o lucro da refinaria diminuiu e os impostos pagos ao governo aumentou. Então, assim, quando o governo fala que aumentou a arrecadação, recorde de arrecadação, veja, existe uma diferença entre você aumentar a arrecadação porque aumenta o volume transacionado, vendido, né? E outra coisa é porque você aumentou a arrecadação sobre aquele volume anterior. E isso é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento. Um exemplo disso que eu mencionei esses dias foi justamente a questão do superávit da balança comercial. O superávit é quando você tem exportações maior do que importações. Agora, por que você teve esse superávit? Porque você exportou muito mais ou talvez porque você importou muito menos? Então são esses questionamentos que a gente precisa sempre ter atenção. Próximo tema: regular redes por ideia de direita. Um dos ministros também que está envolvido com esse tema, da questão do PL das fake news, está envolvido com essa questão da regulação das redes sociais, falou claramente que a ideia é de regular as redes sociais por ideias de direita. Pessoal, veja o quanto isso é pernicioso, o quanto que isso é um perigo. Se as redes sociais forem contra as ideias de direita, simplesmente o que vai permanecer são as ideias de esquerda. Se isso acontece, a gente perde justamente a liberdade de expressão, a liberdade de opinar. A gente perde, inclusive, a liberdade quase que de existir, porque você vai tolir a capacidade das pessoas de colher outras informações e outras ideias e outros olhares. Então todo mundo vai virar literalmente ali capacho das informações que estão chegando. E aí quem vai deter o poder são governos, mídia, aqueles que de fato entregam as informações. Veja que esse governo, só de imaginar em fazer isso, já mostra um nível de autoritarismo que até então não se mostrava. Então nós temos que estar muito atento a isso e temos que pressionar sempre os nossos parlamentares para nos representarem e serem contra qualquer ideia desse tipo.
CPMI denuncia por silêncio. Vocês devem ter visto que o Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, é militar, foi lá na CPMI e, obviamente, que existe um dos princípios no direito, é que a pessoa ela não é obrigada a produzir provas contra si mesmo. Então, se a pessoa for falar alguma coisa que de alguma maneira lhe cause mal, ela pode permanecer em silêncio. E veja, isso até em juízo, diante de um juiz. Isso é um direito. Sabe aquele cara que comete um crime? Ele, se ele não quiser, ele não precisa falar, né? É óbvio que vai ser comprovado que ele cometeu o crime, ele vai responder por isso. Mas ele não é obrigado a falar, ele pode se manter em silêncio. Veja, estou colocando isso aqui apenas do ponto de vista técnico da lei, ok? À luz do direito. Então veja, numa CPMI, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito, ao ficar calado, a própria CPMI o denunciou. E aí você percebe que de fato o intuito aqui não é esclarecer informações, mas muito também perseguir pessoas que ainda estão de alguma forma ligadas ao ex-presidente, né? E sempre com aquela narrativa de que existia um grande plano de tomar o poder e fazer um golpe no Brasil no dia 8 de janeiro. Então, assim, fica parecendo que eles querem reviver a história com relação à época da ditadura militar, porém agora como se tivessem sido salvadores da pátria e vilões são esses que estavam ali de alguma forma envolvidos. Então, assim, muita cautela, pessoal, porque construção de narrativa sempre serve à vontade de quem a está construindo. E nesse caso eu tenho clareza que é o governo, os aliados, né, e muito contra a direita de uma forma geral ou qualquer pessoa que seja um opositor. Beleza? Então vamos ficar atentos a isso aí. Fim das escolas cívico-militares. Vocês devem ter visto também, o Ministério da Educação mandou cartas a todos os municípios do Brasil falando sobre o fim das escolas cívico-militares. Naturalmente, a reação foi imediata e vários prefeitos do Brasil todo, inclusive aqui no Espírito Santo, já informaram que as escolas cívico-militares permanecerão, continuarão existindo e serão financiadas com as verbas dos próprios municípios. Qual a importância disso? Nós precisamos olhar para as escolas e educação como uma questão que vai muito além de tecnicismo ou que vai muito além da ideologia. Vai muito além porque a escola ela afeta diretamente crianças e, em segundo plano, as suas famílias. Imagina as escolas agora tendo que parar, tendo que fechar escolas cívico-militares. Como é que vai ser o rearranjo dessas crianças? Como é que vai ficar o aprendizado delas? Essas crianças do nada vão ter que fazer uma nova adaptação. E essa família? Será que todos os municípios têm uma escola próxima da onde aquela criança estava estudando na escola cívico-militar? Então, assim, olha o impacto que essa decisão gera e assim, de bate-pronto. Né? Então veja que o governo, na tentativa de suprimir, né, a ideia cívico-militar, né, coloca em primeiro lugar a sua própria ideologia, desconsiderando todas as crianças e jovens que hoje participam desse modelo. E aí, nesse caso, considera-se também todos os pais desses alunos, todas as famílias. Então veja que isso é mais uma demonstração de que a política pública, nesse caso, não está sendo aplicada para o benefício das crianças ou das pessoas. Ao contrário, ela está sendo rasgada para benefício de uma ideologia do governo em detrimento de outra. E isso, meus amigos, também é muito perigoso, é importante a gente estar atento nisso. Eletrodomésticos já. Próximo tema. Vocês devem ter visto que o governo foi lá e fez um primeiro programa para baixar o preço dos carros populares, 10 mil de desconto, para as pessoas poderem ir lá comprar. Agora, eletrodomésticos. Pessoal, existe uma política que desde a Roma antiga a gente já conhece, que é a política do pão e circo. A ideia é que se você jogar pão para as pessoas que estão ali assistindo, elas ficarão felizes, porque o pão lhes dará algo para comer, uma satisfação imediata. O circo, porque irá entreter as pessoas, então enquanto elas estão ali rindo das palhaçadas, elas não se atentarão às coisas que são mais importantes que estão acontecendo. Veja que essa não deixa de ser uma política do pão e circo, porque o governo, ele, no final das contas, está estimulando indústrias para poderem vender os seus estoques e as pessoas, em certa medida, acham bacana, porque agora eu tenho uma air fryer, agora eu tenho uma televisão, agora eu tenho um carro novo. Mas veja, as pessoas muitas vezes fazem isso
se mantendo endividadas. Então, assim, veja que para um prazer imediato, a pessoa se submete a uma dor alongada no tempo, que é justamente aquela dívida que, se não for paga diante de alguma coisa que acontecer na sua vida, pode ser a perda do emprego ou gastos não previstos, a pessoa se verá com o nome negativado. E aí ela vai precisar de quê? Do programa Desenrola, que esse próprio governo paizão coloca para ajudar a diminuir a dívida. Mas veja que o próprio governo coloca as pessoas no problema e depois fica ajudando. Mas por que tudo isso? Veja que em todas as etapas o governo está inserido, né? Então, assim, existe esse nível de dependência, as pessoas sempre são eternas dependentes deste governo, que esse governo dá e esse governo te ajuda. Ao contrário de um governo que poderia querer desburocratizar, diminuir impostos, as pessoas poderiam comprar os seus eletrodomésticos e, se aprendessem de fato, não teriam dívidas. Então veja que assim, são modalidades e jeitos de governar diferentes. Eu, particularmente, não gosto desse que está sendo feito agora. Acho que ele é muito ruim para o país, ainda que as coisas possam estar, em certa medida, melhorando em sentimento, porque a gente não vê mais a mídia falando tanta coisa, a gente não vê tantos conflitos, os próprios parlamentares ali recebendo as suas emendas não fazem aquela briga toda, né? Essa governabilidade tem um preço, e o preço normalmente costuma ser a independência e a liberdade do povo, já que tudo que está sendo feito não beneficia as pessoas, mas beneficia sempre interesses de terceiros. Então, mais um alerta aí. Desarquivamento de ação. Vocês devem ter percebido que um ministro também da Suprema Corte desarquivou, ou seja, um processo que já estava arquivado, desarquivou para poder voltar a falar de um processo contra o ex-presidente Bolsonaro. E aqui fica muito clara a ideia de perseguição. A ideia que eles querem é responsabilizar o ex-presidente por mortes durante a pandemia. Olha só como é que as coisas vão grande, né? E não bastando ele estar inelegível, fica acompanhando aí. É bem capaz que o queiram prendê-lo também, né? Como quem diz assim, já que o presidente Lula foi preso, agora também você vai ser preso, né? E realmente construir a narrativa de que o Brasil estava nas mãos de uma pessoa que foi ruim, querem apagar realmente a pessoa da história. O que isso demonstra, pessoal? Que na política, ainda que tenha algumas pessoas que divergem, opositores, etc., quando ela chega a um determinado nível de extremos, aquela oposição vira inimizade e a perseguição inicia. Então, assim, é importante que você tenha essa noção para perceber o quanto difícil é fazer a diferença em bases claras, né? Porque realmente o que o Brasil avançou em algumas etapas está sendo colocado para trás e, ao mesmo tempo, aquilo que o Brasil não avançou, este governo está colocando à frente. Cito aqui a reforma tributária, porém, com alguns muitos outros poréns. Então, assim, temos que estar atentos para ver para onde essas coisas vão. E aí, eu fecho esse tweet da semana 28 com o tour presidencial na Bélgica. Mais uma vez, o presidente da República está numa viagem internacional e, pelo que eu já acompanhei essa semana, falou algumas boas bobagens, né, tal qual agradecer à África pelos anos de escravidão no Brasil, uma coisa meio, de novo, sem noção, descolado da realidade, né? Falou algumas outras coisas também. Então, assim, veja que estar no exterior nesse momento parece ser mais importante do que estar no Brasil. E o que eu sempre me lembro com relação a isso, né? A política é a arte do parecer ser. Então parece que está tudo bem no Brasil, tanto é que o presidente está lá fora. Aqui, para os brasileiros, parece que o governo está bombando, porque está sendo chamado para ir nas agendas lá fora e conversar e representar. Então tudo parece ser, mas a verdade é que o nosso Brasil ainda tem muitos problemas para enfrentar, desde a parte mais simples de saneamento básico, pavimentação de ruas, iluminação, né, acesso à internet, né, a nossa educação, nossa saúde, nossa segurança pública. Tem muitos debates que precisam ser levados e que até agora a gente não está vendo serem debatidos, né? E algumas outras coisas indo meio que na correria, né, dos parlamentares, o que também, a meu ver, demonstra não só uma falta de interesse em debater, como até uma falta de conhecimento. E isso é muito ruim, porque toda mudança que é feita sem conhecimento, lá na frente, será uma dor conhecida por todos. Então,
Então vou ficando por aqui, semana 28 a gente encerra. Peço que você compartilhe esse conteúdo, deixe seu comentário, me acompanhe nas redes sociais e mais uma vez me desculpa por toda a correria. Como vocês estão vendo, estou trabalhando e tentando fazer a diferença. Um abraço, fiquem com Deus.